E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certinho com vocês. Obrigado por comparecerem em mais um vídeo. E agora a gente está de volta com um vídeo do projeto do Stephen King. Então, né, óbvio, eu não ia ficar muito tempo longe. E dessa vez eu trouxe um livro que na época ele já tinha me chamado a atenção um pouco pela capa. Foi, como eu já tinha avisado para vocês em outros vídeos, quando eu comecei realmente a observar como esse cara é prolífico. E eu tô falando, pessoal, de Duma Key. Esta é a capinha. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem direitinho. Esse acabou virando um dos queridinhos de vários dos meus colegas leitores de Stephen King nos grupos. Eles vão saber do que eu tô falando. Mas, sem mais demora, vamos trazer para vocês do que se trata Duma Key. Duma Key foi lançado então originalmente em 2008 pela Scribner. Sim, parece que o Stephen King realmente decidiu ficar com a Scribner dessa vez. E já aqui no Brasil ele foi lançado em 2009 pela Objetiva. E aqui nesse livro a gente vai ficar um pouco livre dessas amarras arte literárias e a gente vai conhecer o Edgar Fremantle. Edgar, ele é um construtor civil até o momento em que ele sofre um acidente fatal, onde ele perde a mão. Nesse acidente que quase tirou a vida dele, ele acabou batendo com a cabeça e tendo o que a gente chama de contragolpe, e não foi muito fácil para ele o processo de recuperação. E por causa desse acidente, o bem-sucedido construtor civil, na verdade, acabou perdendo quase tudo, né? Não falei tudo porque ele ainda tinha o dinheiro, ele investiu pra caramba, mas obviamente a vida na construção havia acabado, a família se desgastou e ele acabou perdendo-a também, pelo menos um pouquinho. E se não bastasse tudo isso, o Edgar ainda acaba tendo muito problema para controlar a raiva, coisa que obviamente não acontecia antes, mas nada que um golpe na cabeça não faça por você, não é mesmo? Então ele acaba se tratando com um psiquiatra. E antes que ele comece a pensar em suicídio, o psiquiatra diz para ele: meu colega, tira umas férias longas, vai para um lugar que você não conhece e você vai virar um novo homem. E o Edgar, contrariando aquela sua vozinha, acabou decidindo fazer o que o doutor pedia. Pegou sua bagagenzinha, pegou a sua bonequinha Reba, onde ele descontava a raiva, e foi para Duma Key, para o Casarão Rosa. E ali, meus senhores, é onde ele conhece outros dois personagens importantíssimos nessa saga, que é o Jeremy Wiseman e a senhora Elizabeth Eastlake. Eles são nada mais nada menos do que os donos da área de Duma Key e o senhorio do Edgar. É da senhora Eastlake que ele aluga o casarão. Outra coisa que o médico sugeriu foi que ele focasse a mente em alguma coisa, então a gente vai ter o Edgar meio que voltado à área da pintura. Ele pintava antes, ele precisava desenhar por causa da construção civil, mas ele nunca foi aquela coisa Picasso, Michelangelo que a gente conhece. Porém, contudo, todavia, no entanto, após esse acidente e após ele começar a focar, ele descobriu-se na realidade um excelente pintor. Acontece que nem só de flores vive Edgar Fremantle. E as coisas vão acontecendo, ele vai se recuperando, porém coisas também, no mínimo, interessantes e curiosas vão acontecendo no casarão. Ele começa a pintar e ele começa a pintar um navio que ele, na verdade, não está vendo, que ele projeta. E é aí que começa todos os problemas na vida do Edgar. E aí a gente vai conhecer a entidade maligna desse livro. A gente vai dar de cara com a Percy, que é uma entidade que não vai deixar ninguém quieto. O que ela mais quer é ressurgir da água, ela quer dominar todo mundo e ela então vai se utilizar dos poderes assim descobertos do Edgar para tentar voltar. Mas contando com alguma ajuda, ele vai tentar ver se ele dá conta de enfrentar essa coisa e essa situação que ele nunca se deparou antes. No entanto, pessoal, esse é só assim, ó, um gostinho do livro para vocês. Você quer saber realmente, então, como ele foi parar ali no casarão, se foi um destino ou se não foi, como desenvolveu essa amizade entre ele e o Wiseman, né? Como eles tentaram lidar com essa situação, como era a relação dele com o resto do pessoal. Ele era realmente bom? E você quer saber realmente como que essa sujeitinha aí do mal resolveu mexer com a cabeça dele? Então, colegas, vocês vão pegar esse livro, vão ler e vem aqui comentar comigo. Se você já leu também, não deixe de vir aqui comentar e dizer as suas impressões sobre Duma Key. Agora a gente vai cair para uma parte, aquela pessoalmente que eu adoro, que é
destacaram um pouquinho esse livro, trazeram um pouco da parte mais literária. Então, a gente já vai começar dizendo que essa obra ela é narrada em primeira pessoa. Para a gente se situar certinho nessa história, o King faz uma divisão em capítulos, uma coisa óbvia. A gente encontra ali aproximadamente 21 capítulos dividido durante a história, mastigadinho, né? Não tem um padrão, mas cada um deles tem vários pequenos capítulos para a gente poder ir andando calmamente ali na história. Só que esse livro, né, traz de volta os interlúdios. Enquanto a gente está lendo lá, bem belo e faceiro, sobre o casarão, sobre como ele conhece o William, às vezes a gente vai ter uma pausa. Uma pausa com o título Como Fazer um Desenho. E ali a gente vai encontrar uma historinha bem legal de uma garotinha que também desenha. Esses interlúdios eu acho que são a pitadinha, o descanso, a respirada entre as situações que vão acontecendo. E essa característica eu gosto muito quando ele não entrega tanto e quando ele mexe não necessariamente só com o psicológico, mas quando ele mexe com as sensações e com o trabalhar das emoções, né? Ele trabalha um pouquinho ali as emoções, uma vez que o Edgar precisava ser curado na mente também, para poder sacar que ele era capaz de continuar fazendo as coisas, né? Para não se sentir um inútil e para aprender a controlar os seus acessos de raiva. Mas vamos focar na estrutura desse livro. Ele tem uma estrutura de arco dramático, né? Não é misturado, a gente não vai encontrar nada de minimalista ali. Para a gente poder desenvolver esse arco dramático, o King utilizou de algumas ferramentas, que são aquelas básicas, claro, né? Que eu vou repetir aqui para vocês: ação, descrição, diálogo, isso tudo compõe toda a base da narrativa, né? Só que ele acaba se utilizando também em umas mais específicas, e nesse caso ele utilizou bastante contextualização, sumário narrativo, monólogo interno, uma vez que o Edgar precisa passar a situação, o pensamento dele. Então a gente vai encontrar essas mais especiaisinhas ali nesse livro também. Aí quando a gente vai tratar sobre o tempo literário, né, sobre as escolhas de situação da história, a gente vai encontrar uma situação que eu acho um pouco complicado de passar, mas eu acho que vocês entendem no final das contas. O livro se passa no presente, mas é um presente escrito, narrado, contado, ele conversando sobre algo que já aconteceu. Então, assim, ó, na minha opinião, o tempo histórico é passado, né? E esse passado, ele tem um tempo narrativo de dias, meses e anos, já que ele ficou algum tempo ali curtindo aquela praia. Aí agora a gente vai focar no ambiente. O ambiente geralmente costuma ser geofictício e dessa vez com certeza não é diferente. Duma Key obviamente não existe, mas é inspirada nas ilhas da Flórida. Aliás, ele mesmo disse que acabou tomando algumas liberdades geográficas que é permitido a todo escritor, né, gente? E a interpretação desse livro eu considerei totalmente literal. Não há para mim uma impressão que o King tenha querido dar um sentido ambíguo ou deixar uma coisa para a gente decidir como queria fazer. Falando em finalizar, tá na hora da gente comentar sobre o encerramento e as indicações de Duma Key. Esse é um livro que ele tem um enredo bem certinho de início, meio e fim. Aí a gente vai focar no fim. Não há nada de excepcional, não é um dos que me decepciona, é um final na realidade esperado. É aquela coisa, ok, é a lógica das ações, entendeu? Então, tipo, não haveria nada muito diferente para ser feito. Eu sei que eu não estou muito empolgada para falar do final, mas é que o livro, ele é assim. Então agora eu vou tentar explicar porquê, né? Daí vem a parte da indicação ou não. Eu já comentei que existem livros e livros, né? Do Stephen King, entre outros autores. A gente sempre vai ter aquele livro que, tipo, nos arrebata de uma hora para outra, e tem aquele livro que a gente lê e, pô, bacana, gostei. É um bom passatempo. Às vezes é um passatempo, uau, mais bacana. Mas dificilmente um livro nos arrebata. Tipo, uau, cara, que tudo. E Duma Key, ele está num excelente passatempo. Assim, ó, sem querer soar muito pejorativo, obviamente, né, gente? O que eu quero dizer é que é uma obra muito gostosa de ler. É uma leitura que vale a pena. É uma mensagem, assim,
Não sei se chega a ser uma mensagem, tá? Mas é o que eu consegui captar ali que ele queria passar. Não sei se só eu sou esse tipo de pessoa que tenta aprender uma lição em cada livro. E é que nem o Wireman sempre fala, né? Cuide do seu dia e deixe o seu dia cuidar de você. É mais ou menos essa mensagenzinha, um pouco curiosa, um pouco engraçadinha, que no final das contas o livro tenta passar para nós. Mas em resumo, sim, eu indico, sim, você pode ler esse livro sem medo. Para esse livro não importa se você leu alguma outra obra do Stephen King, realmente assim, ó, vocês vão gostar e até o tonzinho sobrenatural e um pouco assustador é interessante nessa história. E agora que eu já indiquei esse livro maravilhoso para vocês, eu não vou embora sem dar para vocês algumas curiosidades, que eu já vou ser bem honesta, são bem pouquinhas, porque na verdade do McKay não rolou muito assim, eu acho, na comunidade do Stephen King. Então o que eu sei são coisas bem simples. Eu sei que houve uma tentativa que ele fosse adaptado para o cinema, mas parece que o projeto desandou, não foi pra frente. Não sei nem quem tinha pegado, quem estava cuidando do projeto. Então não tem muita notícia a respeito dessa adaptação ou não. E a outra coisa que esta eu inferi, mas eu também li ali, né, nas noticiazinhas que mais gente inferiu, isso que eu inferi, é que basicamente a ideia, não a ideia do livro, mas que é nítido que a gente vê que é mais um livro que o Stephen King, querendo ou não, projeta o acidente. Aquele de 99, em que ele quase morreu, né? Então, querendo ou não, deu uma revisada um pouquinho no seu passado. Então, era como se ele estivesse contando a história de como ele se sentiu na recuperação, como talvez, quem sabe, aquilo impactou a família, só que daí o King teve mais sorte do que o Freeman teve. Vai saber, né, gente? Eu não tenho muito mais coisa para falar de curiosidade, como eu falei, eu não achei. Sei que ela não é interligada com nenhum livro do universo Stephen King, pelo menos não ainda, apesar da gente ver várias referências, como por exemplo o vermelho, né? A Percy ser descrita com a roupa vermelha e por aí. Tá, eu sei que, por exemplo, do McKay, na verdade, é uma versão expandida de um outro conto que ele tinha, que é Memórias, eu acho. Mas em se tratando de do McKay, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele tá bem curtinho, eu sei que ele tá bem objetivo, mas a gente não vai ficar enrolando vocês. A gente só quer fazer com que vocês aprendam mais um pouco sobre o livro, que vocês gostem do livro, que vocês com certeza sintam vontade de pegar essas belezinhas, folhear e ler. Eu vou ficando por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, porém não se esqueçam de continuar acompanhando todas as novidades do canal. Então, para não perder nada, se inscreve aqui nessa bolinha, clica lá, não perde. E também aproveita, clica ali no like, no gostei, compartilha, comenta e eu vejo vocês no próximo vídeo.